Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Pedro, o âncora deste jornal online. E hoje, no nosso jornal, nós vamos falar sobre a Era Mesozoica. A Era Mesozoica também é chamada de Idade dos Dinossauros e durou entre 250 milhões a 65 milhões de anos atrás. É dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. No início da Era Mesozoica, os continentes como os conhecemos hoje estavam unidos em uma massa continental, denominada Pangeia. O continente Pangeia era dividido em Laurásia, ao norte, e Gondwana, ao sul. Laurásia foi, posteriormente, dividido em continentes da América do Norte e da Eurásia, enquanto Gondwana, em América do Sul, África, Austrália, Antártica e no subcontinente da Índia, que, após a Era Mesozoica, colidiu com a Eurásia, formando o que chamamos hoje dos Himalaias. Sou o Felipe e eu vou falar sobre o período Triássico, que foi um dos períodos do Mesozoico. O período Triássico durou entre 250 e 203 milhões de anos e marca o início da Era Mesozoica. Entre a passagem do período Permiano na Era Paleozoica para o período Triássico, ocorreu a extinção de grande parte dos animais da Terra, sendo dizimados corais, equinodermos, moluscos e outros invertebrados. A vegetação desse período era de coníferas, gincófitas e cicadáceas, representantes do grupo das gimnospermas, além de pteridófitas, como as samambaias arbóreas e as cavalinhas. Entre o meio e o fim do Triássico surgem os dinossauros herbívoros. E esses animais, contudo, tornaram-se maiores, mais rápidos e ferozes. E isso é algo que os impelia a caçar as espécies menores. Surgem também os primeiros répteis voadores, como quelônios, tartarugas e jabutis, crocodilos e répteis marinhos. Também é no Triássico que aparecem os primeiros mamíferos. E agora é com você, Matheus, vai lá. Fala rapaziada, eu sou o Matheus, vou falar um pouco do período Jurássico. Bom, vamos lá. O período Jurássico ele durou entre 203 e 135 milhões de anos atrás. Surgiram os primeiros dinossauros gigantes herbívoros e dominam a superfície terrestre. Eles se alimentavam nada mais nada menos de plantas gimnospermas, que era chamado no Jurássico Tárdio que os répteis marinhos eram comuns, bem como os peixes. Havia ainda os ictiossauros, os plesiosauros, os equinoides, estrelas do mar e esponjas entre os invertebrados. Nesse período surgem os lagartos, os anfíbios e a espécie de ave mais antiga, a Archaeopteryx. Bom dia a todos, eu sou o Gustavo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o período Cretáceo. O período Cretáceo é compreendido entre 135 milhões e 65 milhões de anos atrás. Entre as principais características desse período está o surgimento de raias, tubarões modernos, alguns dinossauros herbívoros como os dinossauros de bico de pato e os dinossauros de corno. Entre os dinossauros estavam presentes também o Tiranossauro Rex, o Triceratops, o Velociraptor e o Spinosaurus. Além disso, surgiram novas aves e os mamíferos, como o Morales complexus. Houve grandes modificações na flora nesse período. As angiospermas, plantas com flores, se espalharam pela região do planeta, mas predominavam nas proximidades do Equador. É um período de diversificações dos insetos, do surgimento das formigas, cupins e borboletas. Aparecem os pulgões, gafanhotos e vespas. O Cretáceo é marcado ainda
pelo surgimento das abelhas, que contribuíram para o processo de polinização e dispersão das plantas com flores. Mas enfim, o período Cretáceo termina com a extinção de metade da vida da Terra e dos animais não aviários. Entre as teorias aceitas para a causa da extinção está o impacto de um corpo celeste na península de Yucatán, no México. Bom, esse foi o nosso jornal. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.